noite, queridos. Paz seja convosco. Quem está vivo diz amém. Quem já morreu diz aleluia. Opa. Morreu para o pecado, morreu para as coisas velhas, morreu. A gente acha algumas mortes aí, a gente encontra. Quem está vivo diz amém. Quem já morreu para o pecado diz aleluia. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esse dia, sou grato ao pastor Beto, sua esposa, sua família pelo convite. Estou feliz de ver vocês novamente. Encontro aqui alguns rostos conhecidos, alguns que já foram meus alunos do ITQ, alguns que vão ser meus alunos do ITQ daqui a pouco. Vejo aqui amigos queridos de longa data, irmãos abençoados. Queridos, se coloque de pé nessa noite. Veio comigo minha esposa, Fabiana, meus 2 filhos. Quando o pastor perguntou quem está aqui pela primeira vez, eu queria que o Conrado tivesse acordado para ele dizer, eu. Mas está dormindo. É a primeira vez que o Conrado vem. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. O livro de Gênesis é de fácil encontrabilidade. Você encontra o livro de Gênesis logo após o livro do índice. Então tem o índice, depois tem Gênesis. E depois todos os outros 65. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso eles o odiaram ainda mais. Em outra versão está: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso eles o aborreciam ainda mais. Coloca a tua Bíblia à cadeira, fecha teus olhos. Pai, nós graças te damos nessa noite. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua graça é infinita, porque o teu amor não tem medida, porque as tuas misericórdias não têm fim e se renovam todos os dias sobre nós. Nós te engrandecemos, meu Deus, e eu clamo ao Senhor para que o Senhor fale essa noite aos nossos corações. Que não fale eu, mas sim que fale o teu Espírito Santo. Trata as nossas vidas, meu Deus, de maneira com aquilo que nós precisamos e não com aquilo que nós queremos. Senhor, fique à vontade nesse lugar. Trata, meu Deus, conforme a necessidade de cada um. Se for, meu Deus, necessário que hajam curas nesse lugar, que o Senhor possa curar. Se alguém chegou aqui doente, enfermo, que seja ministrada a cura em nome de Jesus. Se alguém aqui chegou, meu Deus, necessitando de libertação, que cadeias se quebrem nessa noite. Ensina-nos, meu Deus, nesse lugar, que nós venhamos sair diferentes de como chegamos, que nós venhamos sair tocados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Move os nossos corações. Fica conosco nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Meu Deus, que nenhum conhecimento e sabedoria humana se sobressaia a Tua presença e a Tua graça nesse lugar. Que só o Teu nome seja glorificado e só o Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Quem vai para o céu, senta e dá glória a Deus. Bastante morador. Depois que eu falo quem vai para o céu, vocês ficam aí se preocupando com quem vai ser teu vizinho, se o teu parente comprou um terreno no céu perto do teu. Mas o importante é que tu tenha o teu terreno lá, que talvez você não comprou, você conquistou pela graça. O Senhor já te deu pela graça. O tema da mensagem de hoje é de escravo a governante, uma jornada que transforma. De escravo a governante, uma jornada que transforma. Talvez muitos de nós já conhecemos a história de José. Muitos de nós já sabemos quem foi José, o homem que era bisneto de Abraão, herdeiro das promessas do Senhor, herdeiro das promessas que o Senhor tinha feito ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô. E José, mesmo em meio a todas essas promessas, começa a viver coisas que não condizem um pouco
com as promessas que haviam sobre a vida dele. A Bíblia conta que José, em meio aos seus irmãos, era um dos filhos que mais agradava aos olhos do pai. Era um dos filhos preferidos de Jacó. Jacó, que tinha 12 filhos, olhava para José e via em José um filho especial. Via em José um filho diferente. Tanto que faz para ele uma roupa colorida. Faz para ele uma roupa diferente dos seus irmãos. E nessa hora você já fica imaginando, então era igual lá em casa. Que o meu irmão sempre tinha mais coisa do que eu. Então era igual lá em casa, que a minha irmã tinha a boneca mais bonita, tinha o carrinho mais legal, que ganhava um presente melhor do que o meu. Você já está imaginando esse tipo de coisa. E os irmãos de José, por ele parecer ser mais preferido, por ele parecer ser mais querido, pelo pai demonstrar gostar um pouco mais dele, eles já não gostavam muito dessa história, já não gostavam muito desse fato de José parecer ser mais querido, de usar uma roupa diferente. Aí um belo dia José está tomando café da manhã com seus irmãos. Ele pega uma fatia de pão, uma lata de margarina, será que tinha margarina, certo? Uma lata de margarina, uma faca, passa um pouco de margarina no pão, dá uma mordida, olha para eles e fala assim: tive um sonho. Que sonho, José? Tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí os irmãos dele, que já não iam muito com a cara dele, a Bíblia diz que esses o odiaram ainda mais. Daqui a pouco o José outro dia está tomando café de novo, e o outro dia de manhã, pega o pão, prepara o pão, e eu acho que nesse dia não era pão, era Nescau que ele estava fazendo. Quanto Nescau? Será que tinha Nescau? Não sei. Enquanto antes dele tomar o Nescau, ele olha para os irmãos e fala: olha, eu tive outro sonho. O que esse José vai sonhar agora? Eu tive um sonho que tinham 12 molhos no campo, e cada um de nós tinha um molho, um feixe, e os feixes de vocês se dobravam diante do meu molho, se dobravam diante do meu feixe. Desse momento em diante, os irmãos de José começam a tramar com ele, os irmãos de José começam a programar uma estratégia para eliminar José daquela família, para tirar José do cenário, para José, que era o queridinho do papai, não ser mais concorrência para eles, não incomodar mais eles. A história de José vai avançando e eu vou contando um pouquinho a cada momento hoje, mas o que a gente precisa parar para pensar é que a história de José é uma história de sonhos, ao mesmo tempo é uma história de conquistas. A palavra de Deus no livro de Provérbios 29:18 diz que aonde não há visão, o povo perece, mas bem-aventurado aquele que guarda a sua lei. E é inegável que José era um homem de visão. É inegável que José era alguém que conseguia enxergar a sua vida mais além. Era alguém que tinha propósito, e por ele ter esse propósito é que ele viveu todas as coisas que ele viveu, sem ter a sua vida abalada ou fortemente impactada. A primeira lição que José nos deixa é que ele tinha sonhos que o alimentavam. O versículo diz que ele sonhou um sonho e os irmãos o odiaram ainda mais por conta desses sonhos. Está na hora de nós entendermos que o povo de Deus precisa voltar a sonhar. O povo de Deus precisa voltar a ter projetos. O povo de Deus precisa voltar a sonhar grande, porque tudo que você enxerga no mundo de grande e relevante, um dia foi o sonho de alguém. Já parou para pensar nisso? Se você enxerga uma grande construção, uma grande casa, essa casa um dia alguém sonhou em construir ela. Se você enxerga uma grande empresa, um dia alguém sonhou em ter essa grande empresa. Se você anda no seu carro, um dia um projetista, alguém, um engenheiro, sonhou em produzir um carro com esse modelo. A montadora projetou fazer isso, o carro com essa tecnologia, nesse tamanho, com esse peso, que ia ter esse consumo ou esse tipo de conforto. Tudo que você imagina de grande, vocês estão no meio de uma construção, numa igreja, que um dia foi um sonho, e que é ainda um sonho de todos nós, de vocês, do pastor Beto, é um sonho.
Sem um grande sonho, as coisas não se realizam. E sonho não é só desejo passageiro, é visão clara, específica, revelada. Talvez nos nossos dias nós vivemos com tanta correria. Talvez nos nossos dias nós vivemos com tantos afazeres. E a gente costuma emendar um calendário no outro, um ano no outro, um mês no outro, uma semana na outra, um dia após o outro, e você vai vivendo, e vai passando, e vai vivendo. E quando você menos espera, tudo que você fez foi viver o mesmo ano de sempre, só que com outro calendário. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que vive sempre o mesmo ano, só que com um calendário diferente. Você vai lá no mercado que você gosta, ele te dá, olha aqui, ó, o calendário novo desse ano. O que você vai fazer? Você vai viver o mesmo 2018, 2015, 2016, 2020, tudo de novo, só que agora com o calendário escrito 2026, porque a sua vida é exatamente a mesma. Você vai aos mesmos lugares, conversa com as mesmas pessoas, tem exatamente os mesmos hábitos. E se perguntarem para você o que você sonha de fazer na sua vida diferente esse ano, talvez você diga, sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei por onde começar. Não sonho nada, não quero nada. E ainda tem gente que fala, olha, eu acho que o meu sonho para esse ano é que eu tenha saúde. Eu acho que o meu sonho esse ano é que o Senhor provenha na minha casa o alimento todos os dias. Isso o Senhor já vai prover para você. Saúde o Senhor já tem para prover para os seus. Alimento o Senhor já tem para prover para os seus. Eu quero perguntar para você o que é sonho. A Bíblia diz que, o salmista diz, eu nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor já provê para você que é justo, querido. O Senhor já provê a saúde para você que é justo e clama ao Senhor pela cura. O Senhor já provê para você. Ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Mas o que você sonha? O que você projeta? E José não somente sonhava, ele falava dos sonhos dele. Você já viu quem está muito empolgado por alguma coisa que está sonhando? Ele compartilha, ele conversa, ele conta para um e para outro, ele fala para as pessoas que ele gosta, ele fala para as pessoas que ele ama, ele conta para as pessoas que ele confia. Ele vive dizendo. Eu fui outro dia visitar a construção da igreja com o pastor Beto, ele dizia, ali vai ser o altar, aqui vai ser a galeria, aqui vai ser isso aqui vai ser isso aqui o projeto é assim. Outro dia eu fui lá na casa dele e disse, pastor, olha isso aqui, olha o que eu e a minha esposa estamos inventando, olha aqui isso aqui. O que você acha disso aqui? Porque quando a gente confia nas pessoas, quando a gente conhece algumas pessoas e quando nós temos sonhos, nós temos prazer em contá-los. Eu estou com um projeto de construir uma casa assim, eu estou com um projeto de construir um carro assim, eu quero fazer na minha empresa isso, aquilo. Você conversa e compartilha os seus sonhos. Agora tem crente que está dentro da igreja, olha para o pastor e fala assim, pastor, eu não conto meu sonho para ninguém, porque se eu contar vai trair mal olhado. Sabia? Pastor, me diz uma simpatia para mal olhado aí, que senão eu vou contar meu sonho para os outros. É verdade, querido. Tem gente que fala, eu não posso contar, porque aquele cara lá tem um olho gordo que mata o boi inteiro se quiser. Querido, a tua vida está guardada pelo dono do mundo, por aquele que fez todas as coisas, por aquele que governa todas as coisas. Se você tem sonhos, pronuncie. Não quer contar para todo mundo, não conta por prudência, mas fala sozinho, fala dentro de casa, fala para os teus filhos, fala para a tua esposa. Hoje a Helena estava vindo para cá, ela assim, mãe, um dia desse a gente podia ir na Disney. Eu assim, um dia, né? Vai saber, não, um dia a gente vai. E agora ela vai falar, eu sei quase todo dia, um dia eu vou na Disney, um dia eu vou. Só que na inocência da criança, ela tem esse desejo no coração dela. E às vezes nós precisamos um pouco dessa inocência da criança, para entender que os nossos sonhos precisam ser repetidos sempre. Semana passada, lá na igreja sede, nós proclamamos um jejum de Esther, e a igreja toda ficou 3 dias jejuando. Alguns o dia todo, outros até meio-dia, outros quase o dia todo.
Outros não comeram de domingo até quarta de noite, quinta-feira. E a Helena viu a mãe jejuando, viu a Fabiana sem comer. E numa conversa, ela disse: mãe, tu não vai comer, mãe, tu não vai comer, mãe, tu não vai comer. Daí a Fabiana explicou mais ou menos que era jejum, que era assim que funcionava. E a Helena parou de comer. Então oferecia comida para ela assim: não, estou de jejum. Como é que a Helena quer isso aqui? Come aqui, filha. Não, eu estou de jejum. Aí foi sondar ela um pouquinho, né? Tá, filha, mas você está de jejum por quê? Porque eu quero uma boneca nova. Porque eu quero um caminhão do bombeiro. E ela ficou de jejum 3 dias porque ela queria uma boneca nova. Daí a Fábio foi lá e comprou. Eu falei: era para deixar Jesus dar. Mas não deixou Jesus. Daqui a pouco botou ela orando assim: filha, vai lá e ora. Aí ela foi orar, ela botou a boneca atrás, e quando a Helena levantou da oração, estava lá a bonequinha que ela queria. Mas ela falava todo dia que ela queria uma boneca nova e o caminhão do bombeiro. Quantos de nós não temos no nosso coração um sonho vivo o suficiente, de modo que você fale a todo instante, dizendo: olha, o Senhor poderia me dar isso, o Senhor poderia proporcionar isso na minha vida, o Senhor poderia realizar isso na minha vida. Quando nós pensamos nos nossos sonhos e não temos medo da inveja, porque mesmo que os irmãos de José tinham a inveja dele, a inveja dos irmãos não destruíram os seus sonhos. Quando eles decidiram armar contra José, pegar ele, jogar ele dentro de uma cova e mentir que ele tinha morrido, ele dentro da cova não falou assim: ai, o meu sonho era mentira, meu sonho era errado, agora estou eu aqui dentro da cova, você vendido como escravo. Gênesis 37, 28, passaram por ali uns mercadores midianitas, tiraram José da cova, e eles venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e o levaram ao Egito. A primeira coisa que você imagina é, José em momento nenhum falou assim: meu sonho era mentira, me contaram uma história nesse sonho aqui. Será que eu estava pensando demais nisso aqui, por isso sonhei? Será que eu estava querendo demais? Eu estava pensando demais para mim? Será que eu estava demais ambicioso? Será que eu estava ousado demais? Em nenhum momento José duvida no seu coração dos sonhos que o Senhor tinha dado para ele. Salomão diz em Provérbios 23, 7, porque igual a um homem pensa em seu coração, assim é ele. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Por mais que ele estivesse sendo vendido naquela hora como escravo, ele sabia de que ele estava escravo, mas não era escravo. Quando eu falo que o povo de Deus tem que voltar a sonhar, eu falo que nós devemos sonhar grande, porque dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3 e 13, fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E aqui eu aprendo 2 coisas. A primeira: as frustrações que eu já vivi na vida não podem impedir os sonhos que eu vou ter daqui para frente. Ele fala: eu esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo. Não interessa se você já sofreu demais, não interessa se você já se frustrou demais, não interessa quantas vezes você já tentou dar certo e deu errado, esquece e prossegue para frente. Mas esse versículo me ensina outra coisa ainda mais profunda, que Paulo está dizendo: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão à frente. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando nós falamos de vocação para cristão, quando nós falamos de sonho para quem é cristão, muitas vezes a gente consegue imaginar nos nossos sonhos coisas materiais. Nós começamos a imaginar nos nossos sonhos coisas que o dinheiro compra. Nós começamos a imaginar nos nossos sonhos casa nova, carro novo, roupa nova, viagem nova, e não tem nada de errado você sonhar com tudo isso. Mas o que Paulo está dizendo é: eu prossigo,
mas eu prossigo pelo prêmio da vocação. O que ele está dizendo é: eu vou para frente, mas eu vou para frente pelo meu ministério. Eu vou para frente pelo meu chamado. Vocação significa chamado. Eu vou para frente de acordo com aquilo que o Senhor me chamou, e não somente para aquilo que eu desejo para mim. O apóstolo Tiago fala que você pede e não recebe porque pede mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Querido, se Deus te dá, se Deus proporcionar boas coisas aos seus filhos, Deus tem um propósito nas boas coisas que proporcionou para você. Se o Senhor te proporcionou um carro novo, dá carona para alguém vir na igreja, pelo amor de Deus. Se Deus te proporcionou uma casa nova, abre a tua casa para fazer uma célula, um estudo para ganhar uma alma, pelo amor de Deus. Se Deus te deu condição de comprar roupa nova, pega aquela roupa que não é tão nova assim e doa para alguém que precisa, pelo amor de Deus. Quando o Senhor proporciona coisas boas aos seus filhos, coloque isso em favor do reino. Porque se você pedir só para luxo seu, me desculpa, você não vai receber. E é bíblico que você não vai receber. Pastor, que heresia, isso não é bíblico, está na Bíblia. Pedis e não recebei, porque pedis mal para gastares em vossos próprios luxos. E quando a gente fala em sonhar grande, o que tem que passar no nosso coração é o versículo de Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você sonhar pequeno, sonhar grande e achar que você está sendo ambicioso demais, deixa eu te lembrar de uma coisa: o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que você sonhou. Pastor, mas será que eu não estou sonhando demais? Eu não sei, mas Deus pode fazer mais do que aquilo que você pensa. Pensa numa coisa grande que Deus pode fazer na tua vida. Sei lá, olha para mim e fala assim: criar cabelo, né? Sei lá, de novo, alguma coisa, coisa grande, né? Criar cabelo. Deus pode fazer muito mais. Pensa numa bênção que você não imagina e não consegue calcular. O Senhor pode fazer muito mais, segundo o poder que em você opera. O Senhor, o Deus que criou o mundo com o poder da sua voz, dizendo: haja luz, haja separação entre a água e a parte seca, dê a terra aos animais, dê as águas aos peixes. O Deus que com a sua voz criou e reorganizou todas as coisas, não pode te abençoar. O Deus que com uma palavra e com um toque no cajado do profeta no mar, fez o mar se abrir em duas paredes. O Deus que fazia chover maná do céu todo dia, não vai poder te abençoar, querido. O poder de Deus é infinitamente mais, além daquilo que você sequer imagina, além daquilo que você sequer pensa, além daquilo que você sequer considera na sua vida. Sonhe grande, mas não somente sonhe, escreva os seus sonhos. Estava vendo o pastor orar aqui pelos projetos, e eu acho o projeto de vida uma fase fundamental do nosso ano. Porque quando você projeta os seus sonhos e você escreve, você consegue confirmar aquilo que o seu coração está considerando. Grandes coisas que aconteceram na humanidade sempre foram sonhadas, mas sobretudo foram escritas. Todas as promessas do Senhor, nós só estamos aqui hoje porque as promessas do Senhor foram escritas no seu livro. Nós só estamos falando de Jesus hoje porque nós temos conhecimento, porque as promessas dele foram escritas e passadas de geração em geração, pela palavra de Deus. Quando Deus quis dar os mandamentos a Moisés, ele deixou os mandamentos escritos na tábua. Quando Paulo ia orientar as igrejas, ele dava orientação à igreja escrevendo cartas. E essa orientação chegava às igrejas de maneira escrita, e mesmo preso, as igrejas eram fortalecidas, o evangelho era disseminado, pastores eram orientados. Eu e você, quem é que vai para o céu mesmo? Quem vai para o céu? Quem vai para o céu, diga amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus pegou o meu nome e o seu e registrou por escrito no livro da vida. Então por que tu não escreve teu sonho? Por que tu não escreve teu projeto?
Registra, nem que seja para lá em dezembro tu olhar e falar assim: olha aqui que benção, olha aqui esse testemunho que eu tenho para contar, olha esse aqui falta tão pouco, olha esse aqui como Deus operou, olha como eu pensava pequeno, Deus fez muito mais do que isso aqui que eu escrevi. Escreve, querido, porque grandes coisas que foram realizadas sempre foram escritas. Deus fala para o profeta Abacuque: olha, escreve a visão em tábuas, para que possam ler até quem passa correndo. Escreve bem grande, deixa que todo mundo veja, para que possa ler quem passa correndo. Quando você escreve, você visualiza em fé aquilo que pode acontecer. Agora deixa eu olhar para você, deixa eu perguntar uma coisa. Até quando tu jogava no bicho, valia o que estava escrito. Peguei uns 4 jogadores do bicho, hein? Jogava na cabeça do elefante, nem sei se existe isso. Jogava na cabeça do elefante que ia dar amanhã cedo. E o bicheiro te dava escrito, porque se não tivesse escrito, não adiantava você espernear dizendo: eu joguei. Não, tem que estar escrito, o comprovante. Se até o jogo do bicho tem que estar escrito para você ver se ganhou ou não, por que os teus sonhos você não escreve? Ninguém compra uma casa, um carro, ninguém faz um negócio grande, contrata um serviço importante, se não escrever um contrato bem redigido. Se você compra uma casa e não tem uma escritura, você tecnicamente não é dono dessa casa, porque precisa de alguma coisa escrito. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você a escrever os seus sonhos, a registrar os seus projetos, a que você escreva mensagens de encorajamento, a que você escreva lembretes de que o Senhor é contigo, dizendo: este sonho eu ainda vou conquistar na minha vida, este sonho eu ainda vou chegar, esse projeto aqui para o reino eu ainda tenho. Primeira coisa que José nos ensina, ele tinha sonhos. A segunda coisa que José nos mostra ele era perseverante. É inegável olhar para a história de José e não encontrar alguém que era perseverante e constante, mesmo na adversidade. Os irmãos dele colocam ele na cova e vendem ele para o Egito. Vendem para os ismaelitas, e os ismaelitas colocam ele no Egito. Quando colocam ele no Egito, ele é levado até a casa de Potifar. E quando ele estava com Potifar, a Bíblia diz que José era homem de sorte. E essa é uma das poucas vezes que eu encontro a palavra sorte na Bíblia. E a palavra sorte ela é até controversa, porque muitas vezes nós falamos que, olha, boa sorte para você, e eu até relutei com isso algumas vezes. Quando alguém me dizia boa sorte, e eu ia fazer uma prova escrita, eu dizia boa sorte, porque se eu estudei igual um louco, agora vem me dizer boa sorte. Quando eu ia realizar um trabalho, ia dar uma palestra, todo mundo dizia: vai lá, boa sorte na palestra. Eu dizia: boa sorte porque se eu estudei 2 noites e estou inteiro do conteúdo, agora eu preciso de sorte. Quando eu corria, ia fazer uma prova, ia correr 10, 15 quilômetros, todo mundo dizia: aí, boa sorte na prova. Assim, boa sorte porque se eu treinei 2 semanas, debaixo de chuva, de manhã cedo, de noite, fiz dieta, agora eu preciso de sorte, vem me dizer de sorte. Mas quando eu olho para a palavra de Deus em Gênesis 39, 2, diz assim: e o Senhor estava com José, e ele era homem de sorte. O Senhor estava com José, e ele era homem de sorte, e estava na casa do seu senhor egípcio. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que homem de sorte é aquele que tem o Senhor do seu lado. Eu entendo que homem de sorte é aquele que anda com Deus. Eu entendo que homem de sorte é aquele que faz as coisas e o Senhor está consigo. Quantos de nós, antes de fazermos alguma coisa, bota a mão no seu coração e ora: Senhor, vai comigo. Senhor, vai trabalhar comigo hoje. Senhor, vai nessa viagem comigo hoje. Senhor, entra comigo nessa sala de reunião. Senhor, eu vou conversar agora com meu marido, com a minha esposa, um assunto sério. Toma a frente nessa conversa em nome de Jesus. Quantos de nós, antes de fazermos alguma coisa relevante, pedimos para que o Senhor esteja conosco? Tem crentes que não oram, mas nem pelo alimento, querido. Mas quantos de nós colocamos o Senhor na nossa frente? Quantos de nós, antes de fazermos a corrida lá, o exercício, que eu ficava bravo, dizia: mas eu treinei, vem me falar em sorte. Mas antes de correr eu orava dizendo: Senhor, que eu não me machuque nessa prova, que eu consiga entregar agora o meu melhor, que não seja para a minha glória como atleta ou como homem, mas que eu possa glorificar o Senhor através disso. Que tudo dê bem, que ninguém passe mal, que ninguém se acidente.
E eu entendi agora há pouco tempo que quando eu orava antes da largada da corrida, o Senhor estava me dando sorte. Eu estava traçando a minha sorte. O Senhor estava sendo comigo, Ele ia à minha frente, Ele dirigia os meus passos. E José, mesmo escravo, trabalhando na casa de Potifar, a Bíblia diz que quando ele começa a trabalhar, ele acha graça aos olhos do seu Senhor. E tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. E tudo que ele botava a mão, ele prosperava. E tudo que ele mexia, ele era bem sucedido. Até que chegar a próxima adversidade. E quando você olha para a vida desse homem, você encontra uma vida cheia de altos e baixos. Não sei você, mas talvez você olhe para a sua vida e fala: pastor, a minha vida é cheia de altos e baixos. Tem momento que eu estou muito bem, mas tem momento que eu não estou tão bem assim. Eu pareço uma montanha russa, tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou em queda livre, tem hora que eu estou estabilizado. A vida de José é uma vida cheia de altos e baixos, e a minha e a sua vida é natural que tenha momentos que você esteja mais feliz e outros nem tanto. É natural que tenha momentos que você tenha muito dinheiro, em outros nem tanto. É natural que tenha momentos que você esteja muito disposto, em outros nem tanto. E de vez em quando eu fico conversando com os amigos, a gente gosta de falar de futebol também. Pastor também fala de futebol, não sei se vocês sabem, né? Não se escandaliza. Pastor conversando de futebol, e às vezes começa assim: aquele meu time jogando com uma preguiça. Dá de olhar para eles, dá de ver na cara do jogador que eles não estão com vontade de jogar bola. A bola está ali, o campo está ali, ganhando 200 mil por mês e não joga. Se eu ganhasse 200 mil por mês, eu comia a grama do campo. Mas ele não joga. E aí eu pergunto para você: você vai trabalhar com toda a vontade do mundo todo dia, né? Todo dia, você acorda assim, todo dia, assim, morrendo de vontade de trabalhar. Quando a gente percebe isso, é só mais uma reflexão de que nem sempre você está com toda a energia. Nem sempre você está com toda a vontade. Nem sempre você está com todo o ânimo. E a vida de José era realmente o alto e baixo, quando ele estava tudo bem agora na casa de Potifar, achando: agora aqui eu sou o governante da casa do meu senhor. Vem a mulher de Potifar e arma de novo uma situação para dizer que José o abusou ou tentou abusar sexualmente dela. E quando ela arma essa situação, ela conta para o marido lança ele na prisão. E ele fica 2 anos na prisão, por um assunto de injustiça, por uma mentira que foi contada dele. Foi para a cadeia injustamente. Eu não sei se você já foi prejudicado injustamente por alguma coisa. Eu não sei se já falaram alguma coisa de você que não era verdade. Eu não sei se já fizeram fofoca da tua vida, que não se consolidava, que não fechava, e algumas pessoas acreditavam. E algumas pessoas acreditaram na fofoca que contaram sobre você. Mas deixa eu dizer uma coisa: a injustiça pode até colocar um homem na prisão, mas jamais poderá colocar a prisão em um homem. A injustiça pode colocar um homem na prisão, mas jamais poderá colocar a prisão no homem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E se você pensa que José, de novo, depois de ser jogado na cova, depois de ser levado à casa de Potifar, de ganhar confiança, de prosperar como trabalhador, ele agora está preso, agora é a hora, né? Agora é a hora dele murmurar. Se você perguntasse para ele o que é agora, José? Se agora é a hora que você murmura, né? Diz para mim. Você não encontra uma murmuração de José. Você vê outros homens de Deus murmurando na Bíblia. Você vê Elias reclamando e pedindo a morte. Você vê Jonas murmurando com Deus pela cidade de Nínive. Você vê homens de Deus reclamando da situação que estão vivendo. Você vê homens de Deus dando desculpa pela situação em que eles estão. Mas você jamais vê José reclamando, questionando, falando alguma coisa, mesmo preso, mesmo escravo, porque ele tinha no coração dele que melhor é o fim das coisas do que o começo. Deixa eu declarar sobre a sua vida hoje: melhor vai ser o fim das coisas, melhor vai ser o fim dessa história que você está vivendo, melhor vai ser o final desse ano do que o começo dele, melhor vai ser o final dessa situação que você não consegue enxergar o fim, não consegue enxergar a saída. O Senhor já está cuidando de tudo.
Existem pessoas que quando passam por dificuldades, por injustiças, por provações, têm o seu caráter abalado. Você já viu disso? Você encontra gente que se corrompeu de alguma maneira. Você encontra políticos que acabaram caindo em corrupção. Você encontra pessoas que foram presas. Você pergunta, por que você fez isso? Ele diz, mas mesmo, eu fui injustiçado. Fizeram isso ou aquilo comigo. Disseram isso de mim, era mentira. E agora também eu quis retribuir e fiz esse crime. E fiz essa coisa errada. E caí em corrupção e me corrompi. Tem gente que dá desculpa para o pecado que faz, das injustiças que vive. Mas as injustiças que você vive jamais podem moldar o seu caráter igual a quem praticou injustiça com você. As situações difíceis que você vive jamais podem inclinar um justo para a injustiça. Jamais podem inclinar um santo que luta contra o pecado a cair na tentação do pecado, porque está vivendo um momento difícil. O Senhor te chamou para que você persevere. O Senhor te chamou para que você permaneça. O Senhor te chamou para que você vá avante sem parar. O Senhor te chamou para que você fique. Paulo diz em Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Tiago 1:24, meus irmãos, tende motivo de grande alegria quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. O que esses dois versículos estão dizendo é, tenha paciência, calma, o Senhor está cuidando de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Se o Senhor está sobre a sua vida, ninguém pode parar. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não fosse o Senhor que estivesse sobre a sua vida, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, olha para o teu irmão e fala assim, calma. Olha com mais vontade e fala, calma. Isso, calma. Respira, calma. O Senhor está cuidando de tudo. Diz uma frase que é, os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam, os vencedores são aqueles que nunca desistem. Em 2 anos de prisão, José jamais desistiu do seu sonho. José jamais questionou o seu chamado. José jamais questionou aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor prometeu colocar na vida dele. Se você agora parar para imaginar, José está ali preso. E José preso é chamado para interpretar os sonhos de Faraó, porque ele já tinha interpretado os sonhos dos seus colegas de cela. E é diante dessa interpretação dos sonhos de Faraó que ele vira governador. Se José não estivesse na cadeia, ele governador não seria. Nós nunca sabemos a justificativa dos momentos que nós estamos vivendo. Nós nunca sabemos as razões ao certo das lutas que nós vivemos exatamente agora. Tem uma mensagem que eu preguei outro dia na igreja que eu falei, olha, um dia você vai entender, você não precisa entender agora, querido. Tem coisas que você vive que você diga assim, meu Deus, por que eu não entendo? Meu Deus, por que comigo? Por que agora? Por que esse ano? Você não precisa entender. Ainda não. Quem sabe um dia você entenda. Quem sabe um dia você não entenda. Quem sabe você só entenda quando você chegar na glória. Mas não questiona os métodos de Deus trabalhar na sua vida. Você não precisa entender. Você imagina alguém tentar explicar para Jonas por que ele foi parar no ventre do peixe. Você imagina Jonas tentando se explicar o que aquele peixe fazia ali, naquele momento, naquela hora, justamente quando jogaram ele no mar. Não dá para explicar. Porque os desígnios de Deus não se explicam. Aquilo que você está vivendo hoje talvez não possa ser explicado por mim, pelo seu pastor, por você mesmo, por quem te conhece. Porque as coisas que Deus faz na nossa vida, na maioria das vezes, não tem explicações. Não é possível.
Tiago capítulo 1 e 22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, este é bem-aventurado. Mateus diz: aquele que pede recebe, ao que bate se abre, ao que bate a porta será aberta. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e alcançareis a coroa da vida. Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, Deus não te chamou para parar pela metade. Deus não te chamou para botar a mão no arado e olhar para trás. Deus te chamou para que você persevere, para que você não murmure, para que você não reclame, para que você não questione. Vai em frente, querido. Vai em frente. Não para, vai para cima, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem promessa de Deus para mim e para a sua vida, tem promessa de Deus para a sua família, tem promessa do Senhor para o teu ministério, tem promessa do Senhor para o teu trabalho, tem promessa do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. Deus está abrindo os seus olhos nessa noite, te dando sonhos, te dando visões, te dando objetivos para conquistar. As promessas do Senhor estão derramadas, mas você só vai herdar se você perseverar, se você permanecer, para você ficar até o fim. Talvez 2026 chegou e você está igual José, vivendo um momento de prisão. A sua prisão, hoje 27 de janeiro, pode ser uma situação financeira difícil. A sua prisão pode ser uma crise no casamento. A sua prisão pode ser a falta de emprego, um relacionamento quebrado, uma contenda dentro da família, uma saúde fragilizada. Pode ser um sonho que parece impossível. Qual a prisão você está vivendo hoje? Não importa a prisão que você vive, vá em frente. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se nós não desistirmos. Nós não conhecemos o futuro, mas nós conhecemos quem dirige o nosso futuro. Sabe, querido, às vezes você olha para as coisas que Deus cuida nos mínimos detalhes. E o próprio Jesus usou exemplos da natureza para indicar que Ele cuidava de todas as coisas. Quando os discípulos estavam preocupados, em Mateus capítulo 6, Ele fala: por que vocês andam ansiosos? Com que haveis de comer ou com que haveis de vestir? Por um acaso vocês não veem as aves do céu, que não trabalham, mas o próprio Deus provê para eles alimento? Por acaso vocês não veem o lírio do campo, que não fiam, não cegam, não sabe costurar? E nem Salomão e toda a sua glória se vestem tão bem quanto os lírios do campo. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir, mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é: olhem para a natureza e como eu cuido de todas as coisas que estão na natureza. Se você parar para pensar nas frutas que dão em cada estação, as frutas que dão no inverno na nossa região, laranja, bergamota, são frutas em abundante vitamina C, porque você precisa de vitamina C para suportar o inverno, querido, para você não gripar tanto, para você passar um inverno saudável. Quando você olha para as frutas que dão no verão, você encontra a melancia, abundante água, porque você precisa ser hidratado no período de verão. Você sua bastante, você se cansa, você precisa de hidratação. O Senhor cuida até mesmo da época que a fruta nasce. E você já viu uma árvore que deu a fruta na estação errada? A fruta não cresce, ela fica pequena, ela fica mirrada, ela não tem sabor. Você já comeu uma fruta que ficou muito tempo congelada, parada? Ela não tem o mesmo sabor daquela que foi colhida no tempo certo. Você já comeu? Aquela que tu passou na beira da estrada, viu um pé de goiaba e roubou. Não, roubou não, né? Pode falar roubar? Você pediu a goiaba e comeu.
não tem o mesmo sabor, porque não está na época. E Deus valoriza tanto isso que no Salmo 1 ele deixa isso escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Agora, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. O Senhor valoriza aquele que é justo, aquele que medita na sua lei, porque esse vai dar fruto na estação certa, e o fruto que é da estação certa, ele é grande, ele é vistoso, ele é bom de sabor. Tem gente querendo colher fruto na estação errada. Você não sabe qual estação você está vivendo hoje, mas você quer colher fruto de tudo que é jeito. Conta uma história que um dia um pai caminhava com uma menina no parque, do tamanho da Helena, assim, uns 5 anos mais ou menos. E essa é uma época que eles questionam quase nada, né? Eles questionam tudo que eles vêem na vida, eles perguntam: por que essa parede é branca? Por que essa bandeira está aqui? Por que a caixa de som está lá em cima e não está aqui embaixo? Por que a bandeira do Brasil está aqui e não está lá? Tudo pergunta. E quando ele caminhava, daí o pai olhou e viu: olha só, filha, um casulo com uma borboleta quase nascendo. Ela vai nascer, e pelo jeito é hoje ainda. Para que ele foi falar isso? A cada 5 minutos a menina dizia: ô pai, vai nascer a borboleta agora? Não sei, filha, vamos dar mais uma volta, quem sabe? Daí eles vinham, olhavam de novo, estava lá o casulo, tinha rompido só um pouquinho mais. Ô pai, aí, vai nascer? Quando é que é? Daqui a 10 minutos? Não, eu acho que... vamos dar mais uma volta. E dava uma volta, comprar aquela pipoca colorida que tu só compra no parque, né? Pipoca colorida só existe na praça e no parque. Comprou a pipoca colorida, deu para a criança. E eles foram lá e será que agora a borboleta nasceu? Foi olhar de novo. Rasgou só mais um pouquinho o casulo. Não, filha, não nasceu ainda, vamos dar mais uma volta. E assim eles foram e fizeram, e o tempo passou mais um pouquinho, estava quase chegando a hora do pai querer ir para casa. E a filha perguntando: e agora? Vai nascer? Eu quero ver a borboleta. Será que ela vai ser bonita? Será que ela vai ser colorida? Eu quero a borboleta. Será que vai dar para me levar para casa? Ô pai, essa borboleta vai nascer hoje? Quando é que é o prazo? Não tem médico de borboleta para fazer ela nascer? Como é que é? Até que o pai, já com a paciência quase zero, pega um estilete, uma faquinha, e corta o casulo para ajudar a borboleta a nascer. Faz uma cesariana de borboleta. E quando ele corta o casulo da borboleta, ela cai no chão e morre. A borboleta não precisava de ajuda, ela precisava de processo. A borboleta não precisava de oração: nasce agora em nome de Jesus, que eu estou com a paciência vazia. Nasce agora para essa menina para perguntar. Não, a borboleta precisava de processo. Tinha a hora certa dela nascer, tinha o momento certo dela evoluir dentro do casulo e chegar na hora de ela sair, ser liberta. Quando ele corta o casulo, ele mata, ele interrompe o processo. Alguns de nós somos a borboleta dentro do casulo, vivendo o processo, mas querendo cortar o casulo pela metade. Deixa eu te dizer, se você cortar o casulo hoje, você corre o risco de enterrar o seu sonho, porque o seu sonho precisa de um processo, e o Senhor está cuidando desse processo. O Senhor está cuidando desse dia, o Senhor está cuidando da hora certa, o Senhor está cuidando do momento certo. Pastor, mas está difícil, eu estou vivendo a prisão. Vai chegar a hora do rei te chamar, vai chegar a hora de você chegar no palácio, vai chegar a hora de você se preparar e chegar aonde você tem que chegar, mas você precisa passar por esse processo. Por quê? Não sei, já te falei que você não precisa entender. Deus está formando pessoas do seu exército que têm mais cicatrizes e menos diplomas. Guarde isso. O Senhor está formando pessoas no meio do seu povo que têm mais cicatrizes e menos diplomas, porque diplomas falam sobre aquilo que nós aprendemos, mas cicatrizes falam daquilo que nós vivemos.
Daqui uns anos você vai dar risada da luta que você está passando. Daqui uns anos você vai dizer, eu já vivi isso, eu já sei o que eu estou passando. Daqui uns anos você vai dizer, eu consigo te ajudar, porque eu vivi isso lá em 2026. Daqui uns anos você vai dizer, olha, fica tranquilo, eu consigo te dar um atalho, eu fiz assim, 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 e o Senhor agiu na minha vida. As suas cicatrizes vão servir para você ajudar outras pessoas a passarem o que você está passando. Valorize suas cicatrizes. Não interessa o quão doloridas elas serão. Não interessa o quão difíceis elas serão. Eu já vou terminar. Primeira coisa que nós aprendemos, sonhos. Segunda coisa, persevere. E a terceira, gestão. Muitas pessoas têm sonhos e recebem os sonhos do Senhor, mas perdem aquilo que elas ganharam porque não souberam gerir aquilo. Provérbios 27:12, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Depois de 2 anos na prisão, José recebe a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó. Ele se prepara antes de ir para faraó, ele raspa o cabelo, raspa a barba, troca de roupa, se apresenta para faraó, escuta o sonho, e ele não somente escuta o sonho, mas ele dá um conselho para faraó. Quando ele dá o conselho para faraó, ele entrega, olha, o Senhor deve guardar, constitua um homem sábio e prudente sobre a terra, para que nos 7 anos de abundância, se guarde a 5ª parte, 20% da produção dentro dos celeiros. Quando vierem os anos de seca, nós vamos vender o 20% da produção que nós guardamos nos 7 anos de abundância. O que José entrega para faraó é uma estratégia de gestão, para que os sonhos, para que todas as riquezas que ele recebe, não sejam perdidas. Nas nossas vidas, o Senhor vai nos entregar sonhos, mas nós precisamos pedir a Ele sabedoria, para não perder depois de receber. Quantas pessoas você já viu que oraram para que encontre um marido ou uma esposa, mas perderam o casamento porque faltou sabedoria? Quantas pessoas você já viu orarem para que Deus abrisse uma porta e conseguisse abrir um negócio, mas quebraram a empresa porque lhes faltou sabedoria e gestão? Quantas pessoas você já viu que pareciam que tinham recebido uma bênção tão grande do Senhor, mas que essa bênção foi embora? E a culpa não é do diabo, a culpa é dele, que não teve sabedoria e que não pediu a Deus uma estratégia para que aquele sonho se consolidasse. Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem ao lucro, mas aquele que se apressa levianamente virá ao prejuízo. Lucas capítulo 18, há uma pergunta, qual de vocês que querendo construir uma torre, não se assenta antes para calcular os gastos, não calcula a despesa, para ver se tem como acabar? Que o ano de 2026 seja um ano de crescimento para a sua vida. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Que o ano de 2026 seja um ano que você cresça, porque tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que tem crescimento, tudo aquilo que tem crescimento é porque teve algum tipo de cultivo, de cuidado. Lucas capítulo 2, 52 diz, Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e graça, para com Deus e para com os homens. Nesse ano, decida crescer em conhecimento, estuda, leia, se esforça, cresça em graça, busca a Deus enquanto se pode achar, porque nunca é tarde. Vem orar de madrugada, vem orar domingo de dia, vem orar. Cresce como indivíduo, trabalhe o seu caráter, seja mais íntegro, tenha mais maturidade, cresça como profissional, trabalha. Mas sobretudo, se você tem sonhos nesse ano, comece a considerar o que você vai fazer para alcançá-los. Com quem você precisa falar? Para quem você precisa ligar? O que você precisa pesquisar para alcançar esse sonho? Qual conhecimento você precisa ter? Aonde que esse conhecimento está disponível?
O que que você vai fazer? Qual o voto você vai fazer com o Senhor se Ele te dá essa graça desse sonho? Queridos, o que José nos ensina, falando para guardar 20% da produção, é uma estratégia, dizendo: Faraó, não basta só você ter abundância, você tem que saber gerir isso aqui. E se eu fosse você, falava com um homem muito sábio, para que ele ajudasse você a fazer isso. E Faraó fala assim: eu acho que eu estou na frente dele. A minha oração nessa noite é para que Deus coloque no teu coração exatamente a estratégia que você precisa para 2026 seja o ano mais abençoado da sua vida. Coloca a mão no seu coração. Meu Deus, nós oramos nessa noite, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa trabalhar em nossas vidas. Meu Deus, eu oro nessa noite para que os nossos sonhos sejam constituídos, que o Senhor dê visão aos teus filhos, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, que nós tenhamos a nossa visão expandida, que nós tenhamos, meu Deus, o nosso coração ousado, que os nossos sonhos estejam em Ti, estejam no reino, que os nossos sonhos não sejam nossos próprios luxos, deleites e vontades, mas que o nosso coração esteja no Senhor, que o nosso coração esteja no Teu reino, que o Senhor nos dê a Sua graça. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor coloque em nosso coração paciência, que o Senhor coloque em nosso coração perseverança, que nós não venhamos desistir diante das adversidades, que as prisões que nós vivemos em algumas áreas sejam somente uma estação, sejam somente um processo que nós estamos vivendo, porque nós não vamos parar, porque nós não vamos desistir, porque nós vamos confiar nas promessas do Senhor. Senhor, coloca nos teus filhos estratégia, coloca nos teus filhos visão, coloca nos teus filhos com quem que eles precisam falar, aonde que eles precisam procurar, quais são os passos para que os sonhos deles se consolidem. Meu Deus, assim como o Senhor fez com José, nos dá sabedoria nesses dias, nos dá visão nesses dias, abra os nossos olhos, faça com que, meu Deus, nós venhamos abundar em comunhão contigo, que nesse ano nós venhamos crescer em estatura, em conhecimento, em graça, em comunhão, que seja um ano, meu Deus, de conexão com o Senhor, que seja um ano, meu Deus, de mais proximidade, que seja um ano, meu Deus, de mais oração, que seja um ano de mais consagração. O Senhor está abrindo os olhos de algumas pessoas aqui. O Senhor está plantando sonhos no coração de algumas pessoas. Alguns de vocês vão chegar em casa e vão começar a escrever sonhos que vocês tinham já esquecidos. Alguns de vocês vão começar a perceber processos de Deus acontecendo na vida de vocês. Alguns de vocês vão começar a enxergar estações que o Senhor colocou vocês para viver. O Senhor está trabalhando na tua vida. Tem processo do Senhor acontecendo aí. Tem processo do Senhor acontecendo lá no teu trabalho. Tem processo do Senhor acontecendo lá na tua casa. Tem processo do Senhor na vida dos teus filhos. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando das etapas. Se Ele estiver trabalhando, ninguém segura. Se Ele estiver trabalhando, ninguém pode impedir. O Senhor está trabalhando nos teus sonhos. O Senhor está colocando estratégia nas tuas mãos. O Senhor está colocando estratégia nos teus corações. Levante suas mãos, levante suas mãos. Dá estratégia para os teus filhos, Senhor. Dá visão para os teus filhos nessa noite. Meu Deus, que nós possamos andar avante sem parar. Que nós possamos ter a unção de conquista derramada nas nossas vidas. Sê conosco. Aleluia. Recebe a unção. A graça do Senhor está nesse lugar. A graça do Senhor está na tua vida. A graça do Senhor foi derramada sobre a sua família. Nós te engrandecemos nesse lugar. Exalte ao Senhor. Louve a Ele. Olhe para mim.
Quando nós olhamos para as promessas do Senhor, muitos de nós queremos alcançar a terra prometida, com frutos que precisam ser carregados em 2 ou mais. Muitos de nós queremos alcançar a terra que manda leite e mel, mas poucos estão disponíveis a atravessar o deserto. Muitos de nós queremos alcançar o governo, mas poucos de nós estamos dispostos para entender o processo da cova e da prisão. Não desanime, porque esse ano é o ano que o Senhor vai forjar o teu caráter. Você vai crescer a partir das dificuldades. Você vai avançar através dos processos. O Senhor tem a graça para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você pode dar a Ele o seu melhor aplauso. Você pode dar a Ele o seu aplauso. Você pode engrandecer ao Senhor. Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor abençoe tua família. Que o Senhor abençoe seu ministério. E aquilo que eu sempre falo quando eu vou pregar em outro lugar, que eu falo é: tomara que amanhã ou depois você talvez nem lembre meu nome. Talvez amanhã ou depois você nem lembre de onde eu vim e nem lembre da minha careca. Mas que você se lembre do recado que o Senhor te entregou nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor Beto, muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?